Falar de comunicação nesses tempos que nós estamos é bem difícil, né? Porque a nossa comunicação contemporânea, né, ela vive um cenário de muita vulnerabilidade, vulnerabilidade democrática, né? Mas é nesse cenário que é caótico, né, que a gente se encontra, é que nós precisamos atuar, né? E um desses papéis que a comunicação precisa atuar nesse cenário caótico que a gente se encontra não só no Brasil, mas no mundo, é no papel da incidência, né? De fomentar a incidência política, a incidência que transforma, a comunicação sociotransformadora. E essa comunicação sociotransformadora, ela é essa comunicação que a gente sempre carregou na base. Mas para a gente viver esse cenário que a gente está agora, dessa vulnerabilidade da democracia, da soberania, a gente precisa ser muito corajoso, né? Porque o que está na nossa frente realmente é um desafio grande, porque nós estamos discutindo a questão da verdade, né, dos mecanismos digitais e da inteligência artificial. Então, defender a verdade nesses tempos é bem desafiador. E aí eu trago aqui a encíclica do Papa Leão, a Magnificat Humanitas. Ele também traz essa pauta que nos preocupa, dessa comunicação contemporânea, porque a gente está enfrentando mudanças muito, muito fortes, né? E tudo isso é marcado por essa vulnerabilidade que a gente está vivendo, e aí a gente precisa olhar um pouquinho para o nosso cenário ao redor de nós, né? Nós estamos vendo que os nossos países aqui da América do Sul, a gente tem escolhido os representantes de extrema-direita, né? Então, recente a gente tem visto essas coisas acontecendo. Então, os nossos países vizinhos, a grande maioria, a representação deles são pessoas do lado extremista, né? E a gente precisa tomar conta disso com uma ótica bastante crítica, porque a comunicação também influenciou isso e está no meio disso tudo, né? E aí a gente tem as redes sociais e esse grande conglomerado que é de mídia, que não é só as redes sociais, mas esse conglomerado de comunicação que não está somente aqui no nosso país, mas no mundo todo. E a gente sabe muito bem como é que eles operam, né? Essa turma opera uma lógica tecnocrática, né, que coloca o lucro e a eficiência acima de tudo, quer dizer, sobrepõe totalmente a questão humana, e isso assusta a gente, né? Então, essa galera se mantém desse ecossistema que é regido por esse algoritmo, né? Então, esse algoritmo acaba alimentando essas bolhas e cria isolamentos para todos os lados, e aí cria um outro viés de confirmação das coisas, das informações, cria uma infraestrutura ainda muito mais complexa, e o resultado que a gente tem disso é a manipulação e a desinformação. Na encíclica, ele faz até uma denúncia dessa exploração desses bastidores digitais em que as pessoas são exploradas para isso. E ele faz essa alerta, né, sobre essa imposição entre a decisão dessa comunicação, que entre a autossuficiência, o que gera lucro, que constrói esses caminhos, ou a gente escolhe esses caminhos da comunicação que tem a responsabilidade compartilhada, aquela comunicação que é em comunhão. Isso nós fazemos, né, aqui no nosso mundo, na nossa bolha, aonde nós estamos. E isso vai gerar preocupação nesse ano, sobretudo, especialmente, né, no ano eleitoral em que nós estamos vivendo, né, esse uso irresponsável da ferramenta digital, esse uso irresponsável da inteligência artificial, como a gente tem os deepfakes, os bots, que compromete o discernimento crítico da pessoa, né? Então, são decisões e que
A gente define os rumos da sociedade nesse ano eleitoral, na urna, né? A qualidade do voto, ela está diretamente ligada à qualidade daquela verdade, né, que não é soberana, mas que essa verdade chega na palma da mão das pessoas e ela é que vai conduzir aquela pessoa a apertar a tecla e escolher o seu representante. E o jogo está muito duro lá em cima no norte do país. Quem está na região norte e nordeste sabe como é que está essa briga eleitoral por essas cadeiras. E a gente precisa ter consciência disso, e a comunicação é fundamental para pensarmos sobre isso. Eu quero dizer que sistemas de dados não têm consciência, não têm moral, não têm responsabilidade, não têm ética. Nós somos capazes de exercer esse julgamento e, na prática, para a gente ter um senso comum e escolher os nossos senadores, nossos representantes. A gente recente teve agora o vídeo da ex-primeira-dama, a Michelle, né? Esse vídeo é muito carregado de semiótica. São muitas intenções, distorções, roubos de narrativa. É uma coisa medonha mesmo de se ver e de analisar. Mas a gente precisa ver quais são as informações que estão naquele vídeo subentendidas. E a mais grave é tomar a narrativa das pautas sobre as mulheres, sobre as nossas pautas, defesas das nossas vidas, em que eles criticam. Né? Isso é muito grave, isso é muito sério, a gente precisa discutir isso. Isso está em jogo. Estão usando isso como ferramenta para manipulação, né? Então, essa tecnologia, ela caminha num ritmo maluco mesmo, superior à capacidade da gente fazer a interpretação das coisas. E é isso que acontece. A proposta é essa. Essa tecnologia, ela está aí exatamente para isso, para que a gente não tenha a capacidade de fazer a interpretação. E a gente não tem tempo, a gente não tem mais horas, a gente trabalha demais, a gente está muito cansado para fazer isso. E aí, eu, como comunicadora, como jornalista, eu tenho uma preocupação nos últimos tempos, de produzir aquilo que eu estou fazendo com a linguagem, de tentar sensibilizar alguns ouvidos, algumas pessoas, a entender o que é que está se falando, que na verdade não sou eu, são os povos da cidade, os povos das florestas, das águas e do campo que estão gritando, e eu estou tentando reverberar esse grito e que já está ecoando há muito tempo. Sensibilizar é muito difícil nesse tempo, mas é isso que o Papa está nos colocando nesse documento, né? A gente analisar, saber analisar essas pautas e tentar sensibilizar, porque do outro lado, a simetria do poder é uma opacidade da informação. E essa opacidade, ela se reflete, né, na nossa pele, nos nossos territórios, e aí, trazendo isso dentro da realidade dos povos, dos territórios, das comunidades e territórios tradicionais, a gente vê o avanço predatório do agronegócio. A gente vê a violência das milícias nas cidades, e no campo também. A gente vê os grandes empreendimentos industriais que avançam cada vez mais. Ao redor aqui de onde eu moro, explodiu um horror de prédios, né, de moradia, e utilizando recursos públicos para variar. Né? Então, a gente está vendo essa lógica desses projetos que acaba ali na transição de um momento que eu acho que é da invisibilidade mesmo. Isso tudo sobrepõe essa comunicação, a comunicação da nossa narrativa, e isso gera um caos geral, para você entender quais são essas narrativas que estão em jogo. Então, o que está operando é isso, para que a lógica da invisibilidade, a lógica que silencia, né, as nossas vozes, os povos, as comunidades, e acaba criando uma crise bastante silenciosa, e isso também implica nessa temática do tráfico de pessoas, que é uma violência invisível.
E é exatamente esse alerta que a gente precisa estar, entender como é que funciona essa engrenagem, essa imposição, né, e como que essa coisa neoliberal, ela reduz as pessoas, ela reduz os povos, ela reduz os mais empobrecidos e nos trata como mercadoria, como descarte. E aí nós temos a doutrina social da igreja, né? E o grito ressalta essa urgência quando coloca essas 3 ações que são fundamentais e importantes para nós. A primeira delas, que é essa questão que está em discussão, que quase ninguém quer entender, quer saber, que é a governança e a regularização que a gente precisa da comunicação, quer dizer, quais são os limites éticos que estão em jogo. O que é eficaz? Como é que vamos dirigir essas plataformas digitais, sobretudo quando se trata de inteligência artificial, né? E a tecnologia, ela é boa, sim, mas ela precisa ser usada com cuidado, com ética e com responsabilidade. Então, de quem são esses interesses particulares que não estão querendo discutir essa regulamentação? Precisamos pensar sobre isso, discutir isso mais. O outro ponto que também o Grito nos traz é o eixo da comunicação popular como protagonista, afinal de contas, roubaram as nossas narrativas, né? Então, a gente precisa ocupar e capacitar nossos comunicadores em rede, precisamos capacitar nossos comunicadores que são protagonistas nos territórios, e a isso chama-se comunicação sociotransformadora, mas a gente precisa se fortalecer também nesse campo da comunicação. Precisamos entender que a comunicação não é meramente só fazer uma ação, ela não é só isso. Comunicação é incidência, ela é política, ela é uma estratégia. Precisamos olhar as comunicações dentro dos nossos espaços com um pouco mais de cuidado e de estratégia. Profissionalizar, de fato, a nossa comunicação dentro dos nossos espaços. Isso é estratégia. Não podemos ver comunicação somente por ter uma foto ou um artigo, ou não, precisamos pensar melhor, porque os caras já fazem isso, eles têm dinheiro para isso, nós não temos. E é outro fato que também contribui para isso, e também está dentro do recorte do grito, que é a educação midiática, né? A gente precisa estudar um pouco mais disso, lembrando que dentro desse ponto da educação, a gente tem um déficit muito grande de analfabetos no Brasil. Não são letradas e não conhecem, não tem uma plataforma de rede social para poder entender isso. A gente tem essa realidade no nosso Brasil afora. E eu posso falar isso porque já estive em vários lugares do Brasil para saber e ver como é que é isso de fato, né? Então, a gente precisa também entender um pouco mais sobre essa educação midiática e uma educação de mídia que seja consciente, que a gente tenha senso crítico sobre isso. Outra coisa que eu tenho percebido é que a gente também não dá visibilidade a certos espaços públicos, órgãos públicos que nos acompanham. A gente não tem não dá essa visibilidade, não dá esse espaço, nós, quanto comunicadores sociotransformadores, a gente não tem feito isso da forma que precisa ser feita. Outros espaços fazem isso de uma forma, eu acho que não à altura do que é. Afinal de contas, esse espaço também isso é cidadania. A comunicação, ela transforma, ela tem objetivo, ela precisa ser esse objetivo, ela precisa converter os dispositivos digitais, né, como eles são atualmente, uma arma de manipulação. Então, a gente precisa reverter isso e colocar esses instrumentos que nós temos, o pouco que temos, em instrumentos de emancipação. A gente precisa tecer a esperança e tratar da salvaguarda e da dignidade integral das pessoas também pela comunicação. E é isso que o Papa Leão nos coloca nessa encíclica. A gente tem que deixar essa esperança de que a comunicação transforma e que a gente pode fazer a diferença. Podemos discutir, defender a vida com uma comunicação sociotransformadora, vida em primeiro lugar, e especialmente trazendo esse mote, essa pauta muito, muito cara para nós sobre as mulheres,
sobre a soberania, e precisamos escolher muito bem os nossos representantes, sobretudo do Senado, neste Brasil. Muito obrigada, gente.